Boa tarde, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de matemática, certo? Veja, hoje a gente vai ver, pode-se dizer que o sistema mais importante de numeração para nós. Por quê? Porque é o que nós usamos, tá? A gente já viu o sistema de numeração egípcio, tem aqueles desenhos bacanas. A gente já viu o dos romanos, que a gente utiliza quando trata de século. Em alguns relógios também tem o sistema de numeração romano. E hoje a gente vai conhecer o indo-arábico. Indo-arábico é esses números que a gente usa, tá? Do jeitinho que a gente usa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vê só. Às vezes, ele é chamado de sistema indo-arábico, mas quando quer contar a história dele, certo? A gente vai deixar a história um pouquinho de lado e vai logo para os números. Quer dizer, vou contar um pedacinho da história bem pequenininho. Então, vê só. Sistema indo-arábico. Dá para ver direitinho? Certo. Tá de trás para frente, né? É por causa da tela. Então, vê só, o sistema indo-arábico, ele também é chamado de decimal. E aí, desde que a gente aprende lá no segundo, terceiro, quarto ano lá dos pequenininhos, a gente conhece como sistema decimal, tá? E por que que ele é decimal? Bem, por um costume muito antigo que as pessoas têm, por dois motivos. Um deles é um costume antigo de contar as coisas usando os dedos, tá? E aí, como a gente só tem 10 dedos, depois disso, aí vai ter que contar de novo, usar de novo, né? Então, como a gente tem 10 dedos e tem o costume de contar nos dedos, foi criando esse hábito de chamar de sistema decimal, tá? Qual é o outro motivo, professora? O outro motivo é o fato de que toda vez que a gente tiver 10 quantidades, a gente vai ter que agrupar dois números. Dois algarismos, dois símbolos, tá? Então, vê só. No sistema indo-arábico ou decimal, vocês vão entendendo aí que fica de trás para frente, né? Mas dá para entender. Vê. A gente tem o 0, o símbolo 0, o símbolo 1, o símbolo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, vê. São 10 símbolos, mas toda vez que a gente quiser juntar 10 unidades, por exemplo, 10 unidades de papel, 10 unidades de lápis, então a gente vai ter que agrupar dois desses algarismos, dois desses símbolos. Por exemplo, eu tenho uma dezena de lápis, então para representar isso, a gente vai usar o 1 e o 0. Eu tenho 5 dezenas de palito de fósforo. Aí, vou ter que usar o 5 e o 0. Eu tenho 500 folhas no meu caderno. 500 folhas. Então, são muitas dezenas, né? Então, vou ter que usar também um agrupamento. Então, vou usar o 5, o 0 e o 0. São coisas que vocês já sabem, já estão acostumados a fazer, tá? Só estou explicando por que que isso acontece. Então, no sistema indo-arábico ou decimal, a gente tem 10 símbolos. São 10, tá? Do 0 até o 9. Bacana? Ok. Então, vê só. Quando a gente junta esses números, mesmo aqueles que é formado por um agrupamento, a gente tem um conjunto numérico. O primeiro conjunto numérico que a gente estuda, a partir lá do 6º ano, é chamado conjunto dos números naturais. Naturais, tá? O conjunto dos números naturais é esse que a gente usa para contar mesmo. É o mais, como é que eu posso dizer? O mais utilizado, é o primeiro de todos eles, tá? Então, o conjunto dos números naturais, a gente vai representar pela letrinha N, tá? E ele vai começar aqui no 0, vai até o infinito. Isso, os números naturais não têm fim. Quando eu junto todos os números, eu tenho um conjunto. É chamado conjunto dos números
naturais. Não é aquele usado para contar? Então, observe, se você estiver contando as gotinhas do mar, as gotinhas do oceano, uma gota, quer dizer, 0 gotas, uma gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, infinitas. Então, o conjunto dos números naturais são infinitos. Certinho? Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, vocês lembram que no sistema dos números egípcios, a gente podia trocar a posição dos algarismos que não tinha problema? Por exemplo, um calcanhar e um bastão. 10 mais 1, 11. Se eu trocar, colocar um bastão e um calcanhar, ainda é 11. No nosso sistema de numeração indo-arábico, se a gente inverter, fica diferente. Olha aqui. Um 7 e um 5, 75. Um 5 e um 7, 57. Então, digamos que eu estou lhe devendo R$75. Aí, eu vou inverter a posição dos números. Vou lhe pagar um 5 e um 7. Pagou a dívida? Não, né? Pois é. É isso. Revisão rapidinha. Indo-arábico ou decimal são os números que a gente usa. Quando junta todas as quantidades, a gente tem o conjunto dos números naturais. É o conjunto usado para contar. Começa no 0 e termina no infinito. Certinho? Então, é isso.